Olá, internet! Sim, a gente voltou, o canal do Fio da Meada tá de volta com cara nova e uma nova proposta de vídeo. Pois é, a gente fez alguns ajustes, mas o canal continua com a mesma proposta, que é falar sobre roteiros, filmes e tudo que envolve a narrativa cinematográfica. Só que eu gasto tanto tempo pesquisando para fazer os vídeos que eu acharia que seria egoísmo não compartilhar tudo com vocês. Então o vídeo vai ficar mais pomposo, com mais conteúdo. Gostou da palavra? Pomposo? Pois é, não vou demorar demais, vamos direto pro assunto. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o filme Homem-Aranha no Aranhaverso. Homem-Aranha no Aranhaverso foi lançado em 2018 e ele é, como todo mundo sabe, uma adaptação dos quadrinhos. Mas só que para não ficar perdido e o assunto não ficar toda hora saindo um em cima do outro, eu vou dividir o vídeo em 3 partes. Primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre a técnica, porque o filme ele tem uma técnica de animação muito legal, ele é muito bonito visualmente e merece ser comentado. E também vou falar sobre o roteiro, o desenvolvimento dos personagens e no final a gente vai falar um pouquinho sobre algumas curiosidades e mencionar algumas coisinhas que não podem passar batido também. Vamos direto para o nosso primeiro tópico, que é a animação. Se você não é muito desses que acompanha os históricos dos estúdios de cinema, talvez você não saiba que a Sony não é lá um estúdio muito famoso e reconhecido pelas suas animações. A Sony já fez outras 3 versões do mesmo personagem, então não seria uma grande novidade um novo filme. Só que uma coisa que ficou legal e que eles usaram muito bem nesse é o fato de existirem já outras versões de Homens-Aranhas por aí. Eu vou falar Homens-Aranhas, não tô nem aí se está errado no português. O legal dessa animação é que eles fizeram um investimento muito interessante em mesclar o 3D com o 2D. Every single frame was animated in CG and then also animated by hand. We're trying to make a comic book come to life on screen. Ficou um resultado muito bacana, honrou muito bem as histórias em quadrinhos, que é a origem do personagem, e também ela trouxe esse ar de novidade, vamos dizer assim, para o filme. Once we started to figure out that we could produce images that were evocative with our comic book textures, then it was about when do we dole them out. Porque uma coisa que a gente vai comentar também é o fato do filme apresentar sempre é mais do mesmo, só que diferente. É mais uma história do Homem-Aranha, só que diferente. E isso ficou interessante dentro da proposta. Eles conseguiram usar muito bem a técnica, favorecendo a história. E é por isso que a gente vai mencionar a técnica. É legal ressaltar também que os filmes de animação eles estão indo muito para o realismo. A ideia de ter texturas muito boas, o cabelo, o pelinho dos animais, ser tudo muito perfeito. A gente sabe, outros estúdios já fizeram aí hiperrealistas. E que nem sempre é o melhor. Isso prova de novo que a técnica precisa estar de acordo com a história. Ela não pode ser só a técnica pela técnica em si. Não adianta fazer um filme hiperrealista se ele não vai ajudar a contar a história. E adotando esse modelo de animação de quadrinhos e feito à mão, cada frame pode ser pausado que não teremos aquele borrão de movimento, motion blur. Isso porque essa técnica não foi usada, como os criadores falam nessa entrevista com a Wired. My name is Danny Dimian. I'm the visual effects supervisor. When we started the film, we really didn't know what we wanted the film to look like. We did know what our inspiration was. We all loved comic books, and we went back and we looked at comic books to see what was special about them. We fell in love with the half-toning, the hatching, and the line work. We were really inspired by Jack Kirby's illustrations. He has the Kirby crackle or Kirby dots that he uses a lot. And a lot of the techniques or visuals that came from how the comic books were printed. We wanted to stay away from anything that was soft or did not look like it belonged in the illustrated world. That included motion blur. That includes the camera focus. O uso desse efeito de erro de impressão, além de conversar com o visual de quadrinhos, se mostrou bem eficiente e colaborou para ter um filme tão colorido e visualmente atraente, pois o tempo todo temos cores vibrantes na tela. Além dessa inspiração tirada dos papéis, temos também o sombreado e luz, que são compostos por efeitos de linhas e pontos. Vale comentar também que eles usaram estilos diferentes, como ali a gente tem personagens diferentes, de universos diferentes, né? O estilo da animação para cada um deles ficou diferente também. A Penny Parker, por exemplo, que é uma personagem que ela vem do universo mais anime, ela tem uma animação estilo anime, os movimentos dela é estilo anime. Até o rosto dela, se você reparar, ele não foi animado como os outros, ele recebeu mais uma cara de anime, apesar dela estar
ela tá em 3D, ela tá igual os outros personagens, a roupa dela recebe iluminação que nem, só o rosto dela que fica puro anime. E combinou legal, ela não fica destoando, não parece que recortou e colocou ali, e trouxe uma singularidade para a personagem dela. Tanto ela como o Porco-Aranha também, que é o desenhozinho, né? Ele tem movimentos mais fluidos, mais exagerados, que é o original do cartoon mesmo, né? O Miles, a Gwen e o Peter B. Parker, eles também são animados de forma única, de acordo com a personalidade de cada um deles. O Peter B. Parker, por exemplo, que ele já é mais cômico e tá numa fase mais depressiva e já é o Homem-Aranha há 20 anos, o jeito que ele se comporta, a forma como ele se veste, como ele age ao longo do filme, a forma como ele foi animado, tá bem de acordo com a personalidade dele mesmo. E você vê que ele é totalmente desengonçado na vida, ele não tá nem aí, mas na hora que ele age como o Homem-Aranha, que ele tá seguindo os poderes dele, ele é bem certeiro e ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. O Miles, ele é extremamente desengonçado quando ele tá como o Homem-Aranha, porque ele acabou de descobrir, então ele é praticamente assim, aquela criança. Só no final que a gente vê que ele já dominou um pouco mais, ele já tem mais confiança, e aí os movimentos dele ficam mais assertivos. Mesmo assim, não perde a característica do Miles, ele continua sendo ele, só menos desengonçado. E a Gwen também, a história dela é que ela é bailarina, ela toca numa banda de rock, então ela tem os trejeitos de bailarina nas poses de aranha dela, ela também é muito certeira, ela tá no auge, ela tá fazendo aquilo ali há 2 anos, então ela assim, tá no pico. O legal também que eu achei do filme é o fato dele ter muitas cenas noturnas, o que não é tão comum assim nos filmes de animação. Geralmente você tem luzes mais suaves, você tem imagens mais claras, por conta de ser um público mais infantil, blá blá blá. Daí a gente já pode também comentar da paleta de cores. A escolha das cores no filme, elas ajudam a compor a narrativa. Quando a gente está ali com o Miles no mundo cotidiano dele, ele tem as cores mais comuns, as cores mais naturais. E aí quando ele está em movimentos mais super-heróis, mais supernaturais, a gente vê um pouquinho mais de inserção de características de quadrinho, como aquelas caixinhas de texto, a gente tem as onomatopeias, a gente tem outras características do quadrinho mesmo, como o sensor aranha, e também a gente tem as cores mais vibrantes. Concluindo, a gente viu que a animação e as escolhas da construção da técnica, ela foi toda pensando em como contar bem aquela história, em como a história deveria ser contada e como atingir o que foi escrito no roteiro e trazer para a tela. O que ficou muito bem feito e foi muito bem recebido. Agora a gente pode comentar já do roteiro, por que não? O roteiro foi escrito pelo Phil Lord e o Rodney Rothman, sei lá como é que fala o nome dele. Os dois, eles também participaram em outros papéis do filme. Eles têm na filmografia deles um histórico de comédia e filme de animação. Então são pessoas bem experientes e sabem muito bem o que estão fazendo. O roteiro, geralmente, que a gente vê é que as 10 primeiras páginas, que geralmente conta pelos 10 primeiros minutos do filme, elas precisam prender a atenção do espectador e ditar o tom do filme ali, de uma forma que você já sabe o que vem por aí. E aí, vendo esses 10 minutos, contando exatamente o que aconteceu, a gente vê que o tom do filme foi muito bem ditado. A gente tem a apresentação do Homem-Aranha, o Peter Parker, que é o Homem-Aranha que a gente conhece, que ele mostra, faz referências a todos os filmes que o Homem-Aranha já teve antes, faz referência até ao Homem-Aranha 3, indicado pelo roteiro, e também mostra que ele fala que ele é o único Homem-Aranha ali daquele universo. Logo já corta pro Miles, apresenta o personagem que a gente realmente vai acompanhar ao longo do filme. A gente é situado no universo dele, aquela cena no quarto que ele tá cantando e tentando cantar a música junto e que o quadro tá uma bagunça, deixou fazer a mala de última hora, aquilo ali já mostra que é um personagem que você consegue se conectar, porque ele é totalmente carismático e crível, você quer participar, você quer acompanhar a vida dele. Fora que a gente também já tem o tom do filme, a gente ditou o tom da comédia, que foi o que eu comentei, que eles vão falar um pouquinho do mais do mesmo, só que diferente, e a quebra de expectativas, que a gente tem uma subversão daquilo que se espera por padrão daquele tipo de cena. O filme ele brinca com esse mais do mesmo logo de início, naquela cena da mãe com o Miles, e também em vários outros momentos, em grande ou pequena escala, que nem quando o Miles fala Arioso acertando o trem, aí logo no final ele usa a mesma fala, enfim, o roteiro tá recheado dessas brincadeirinhas assim. E também ele mostra
um pouquinho dessa quebra da expectativa. Que nem quando a aranha ela morde o Miles, a gente espera ali, a cena ela é criada de uma forma que se espera grande coisa, que você tem a aranha, o veneno entrando no sangue dele, blá blá blá, e depois no final ele só dá um tapinha e joga a aranha fora. Subverteu a expectativa que a gente tinha da cena. E isso é bem legal, traz momentos de comédia e humor bem bacanas pro filme. E outro ponto que é legal de comentar também é o desenvolvimento dos personagens. A gente tem ali um filme que ele é de super-herói, porém o objetivo dele, e como ele já falou, não é falar exatamente da jornada de super-herói, porque a gente já conhece o que é ser o Homem-Aranha e que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A gente precisa saber o que é o Miles e o que o Miles está passando. E o que o Peter B. Parker, o que a Gwen tá passando. Enfim, a introdução do conflito desses personagens faz com que a história do filme não seja muito sobre salvar o mundo, mas sobre uma conquista interna deles. Eles têm que vencer algo internamente. O que também é colocado logo ali nos primeiros 10 minutos, que é quando a gente tem aquela montagem que o Miles está na escola e a escola fala que tem grandes expectativas para ele. Então a gente não só ele, mas o pai dele, a gente vê o conflito que os dois têm, que o pai espera algo mais do Miles e o Miles acha que precisa de tanto, ele quer continuar fazendo o que ele já estava fazendo, que estava confortável. Enfim, o filme ele gira em torno dessa questão das grandes expectativas. E é isso que a gente vê como resultado. No final a gente tem a conclusão, não só o Miles se aceitando como Homem-Aranha, conseguindo controlar os poderes dele, mas a gente tem também essa questão de que ele entendeu que ele precisava vencer, ele entendeu que ele precisava aceitar ele mesmo e ir além, dar o passo além, que era exatamente o momento de vida que ele estava. O Peter B. Parker também tem um conflito dele ali, que ele estava mais deprimido, que foi uma das cenas que brincou bastante, de um jeito bem cômico, essa subversão das expectativas, que a gente espera o Homem-Aranha ser uma pessoa forte e que, como o primeiro Peter falou, ele sempre quando ele apanha, ele cai, ele levanta de novo, e esse não, ele apanhou tanto na vida que ele desistiu e ele caiu e ele não conseguiu levantar de novo. E é engraçado a forma como ele está sendo narrado também. Não tem nada melhor do que o Homem-Aranha chorando debaixo do chuveiro, falando que superou tudo como campeão. E também a Gwen, que ela também tinha ali perdido o melhor amigo dela, ela precisava aprender a fazer novas amizades, se abrir para o mundo. Todos eles conseguiram juntos nessa batalha de salvar o mundo, vencer os próprios medos e conseguir seguir com a vida adiante. O que faz, então, o filme atingir muito bem o seu potencial. Ele conseguiu conversar muito bem, a técnica foi muito bem utilizada, o roteiro foi bem construído. O roteiro ele indica quando ele quer fazer brincadeirinhas, ele indica quando ele quer fazer referência a vários filmes, e isso tudo foi muito bem aproveitado e até levado além pelos animadores no processo de criação. Isso nos leva para a terceira parte do vídeo, que são algumas curiosidades e detalhes que merecem ser mencionados. Uma coisa que eu percebi também, que acho legal, queria comentar com vocês, são os efeitos sonoros. Cada personagem tem ali um pouquinho da sua trilha. A Gwen tem a introdução dela com uma trilha de rock no fundo. E o Gatuno, que é o tio do Miles, ele também tem a própria trilha dele, que é aquele barulhinho, aquela tensão. Sempre quando o vilão aparece, aquele barulho vem junto, indicando que vem problema por ali. E ele cria um ambiente bem tenso. Só que ali depois a gente viu, né, que ele morreu, era o tio dele. E aí quando o Miles ele já tá confortável, ele descobre, ele consegue, né, controlar os poderes dele, se decide ir à luta e consegue mesmo assumir os seus poderes de Homem-Aranha. Ele tem também a trilha, né, do What's Up Danger, ele tem esse mesmo barulho. Porque o personagem, ele faz parte da história, o Gatuno, ele era o tio do Miles, ele participou da criação dele como pessoa, e é como se ele estivesse abraçando a história dele mesmo, o passado dele mesmo, que com traumas, né, de ter tido o tio dele tentando matar ele, aquilo fez dele o herói que ele é, fez dele a pessoa que ele é agora. Então ter essa referência dessas duas sonoridades ficou bem legal também. Uma personagem também que ficou muito legal, e apesar de não aparecer tanto, porque não era o foco dela, né? É a Liv. Ela apresentando ali como cientista, aquela cientista meio cientista maluca, os trejeitos dela, as indicações de quem ela era já no figurino, antes dela se apresentar, ficou bem legal, um design de personagem bem interessante.
E o fato dos braços, né, os robozinhos dela não serem mecânicos, mas serem uma robótica meio fluida, traz esse clima mais futurístico e essa fluidez para os movimentos que ficou bem legal. Combinou bastante com o estilo visual do filme e a personagem foi interessante ver ela ser representada ali na tela também. E é isso, gente. O filme ele é muito bom, ele é cheio de detalhezinhos. Se deixar, eu fico 50 dias falando dele. Então eu vou concluir o vídeo por aqui. Eu deixei na descrição os vídeos que eu usei como referência. Se vocês quiserem assistir eles por completo, estão lá também. Espero que vocês tenham gostado desse novo estilo de vídeo. Ele ficou um pouquinho longo, mas ele tá mais profundo, como eu falei. A ideia era essa, trazer mais conteúdo. E se vocês tiverem algum outro filme que vocês querem ver, assim, né, entender um pouquinho mais, que a gente aprofunde um pouquinho mais na análise, deixa nos comentários. E não esqueça também de ativar o sininho, se inscrever, compartilhar o vídeo, deixar o seu like para saber que você está gostando desse tipo de conteúdo. Espero sim, porque eu gostei bastante de fazer esses vídeos assim. E a gente se vê no próximo vídeo sem perder o fio da meada.